Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, o Evangelho está em Lucas capítulo 4, 38 a 44. Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. A multidão gritava e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas e nas Judeias. Palavra da salvação. A sogra de Pedro. Jesus, ele foi convidado a entrar na casa de Pedro e, chegando lá, encontrou a sogra de Pedro com febre, né? Diante daquela situação, nós vemos 3 ações de Jesus. Primeiro, chegou-se a ela. Jesus chegou à sogra de Pedro. Quando Jesus chega, a presença do mal sai. Mais uma vez, Jesus chegou, Jesus se aproximou daquela senhora que estava com febre. E quando Jesus chega próximo de alguém, o mal sai. Entendeu? Se formos ver em outros evangelhos, nós vamos lá em Lucas 9:42, e quando vinha chegando, o demônio o derrubou. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. Outro momento, quando Jesus chega, a tempestade se acalma. Amém? Você está vivendo alguma tempestade? O senhor mesmo, a senhora mesmo, convide Jesus a entrar dentro da sua casa. Olha só, quando Jesus chega, a tempestade acalma. Lá em Marcos 6:48, e vendo que se fadigasse a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar. Quando Jesus chega, o coração se alegra. Amém? E aconteceu que, indo eles falando entre si, né? E chegando, pergunta um ao outro o mesmo. E Jesus se aproximou e iam com eles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Nós vemos aí os 2 discípulos de Emaús, porque Jesus estava próximo e ele se sentiu alegre. Outro momento que Jesus faz com a sogra de Pedro, Jesus toca, né? Quando Jesus toca, a doença desaparece.
Você está com alguma enfermidade? Deixa Jesus te tocar através da Eucaristia. Deixa Jesus te tocar através da adoração aí no Santíssimo da sua comunidade. Quando Jesus toca, a doença desaparece, a febre, e tocou na mão e a febre deixou. A lepra, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou e logo foi purificado da lepra. A surdez e a cegueira trouxeram-lhe um surto que falava dificilmente e rogaram que impusesse a mão sobre ele. E tirando a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo tocou na língua e logo se abriram os ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. A cegueira, quando Jesus toca, a doença desaparece. A cegueira, então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos e os olhos viram e eles o seguiram. Mateus capítulo 20, versículo 34. Quero dizer para você que quando Jesus toca, a doença desaparece. Quando Jesus toca, os mortos ressuscitam. E chegando, tocou na esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Quando Jesus toca, os mortos ressuscitam. Você tem alguém na sua casa que está envolvido em droga? E você diz assim: acabou a vida dessa pessoa? Deixa Jesus tocar. Primeiramente, a graça tem que acontecer na senhora, no Senhor, para depois acontecer no seu filho, na sua filha. Quando Jesus toca, nós somos abençoados. E traziam meninos para que tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que os traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixai vir as minhas criancinhas, e não impeçais, porque tais é o reino de Deus. E tomando nos seus braços, impôs as mãos e abençoou. Irmãos, quando Jesus toca, eu e você somos abençoados. E Jesus repreendeu a febre. Quando Jesus ordena, o mal obedece, irmãos e irmãs. E repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Quando Jesus ordena, a natureza obedece. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando Jesus ordena, ninguém pode invalidar, porque o Senhor dos Exércitos determinou, pois o invalidará? Então, meus irmãos, olha só a reação da sogra de Pedro. Ela levantou-se. Quando nós levantamos, nós atendemos às expectativas de Jesus. Você está me compreendendo? Quando eu e você nos colocamos de pé, atendemos à expectativa de Jesus. Eu quero dizer assim: eu quero ser curado. Porque muitas das pessoas, elas carregam um sentimento de fracasso, de achar que Jesus faz cura na vida de todo mundo. Não foi o caso da sogra de Pedro. Ela levantou-se. E eu te digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Não é com a sogra de Pedro que Jesus disse isso, é para aquele coxo. Quando nós levantamos, o Pai se compadece de nós e, levantando-se, foi para o seu Pai. E quando ainda estava longe, viu e se comoveu em íntima compaixão, correu, lançou-se ao pescoço e beijou. O caso do filho pródigo. Isso quer dizer o seguinte: o filho pródigo, a sogra de Pedro e outros e outros e outros fizeram a sua parte. Qual é a parte dele? Se levantar. Quando nós levantamos, Deus fala conosco. O Filho do Homem põe de pé: e farei contigo. Ezequiel 2:1. Quando nos levantamos, a glória de Deus nasce sobre nós. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, versículo 1.
E o que foi outra atitude da sogra de Pedro? Ela servia. Depois que ela ficou curada, ela começou a servir. Quando servimos, cumprimos a vontade do Senhor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Marcos 20, versículo 28. Conclusão, irmãos e irmãs, quando passamos por problemas e febres espirituais, Jesus se aproxima e nos toca no íntimo, repreendendo o mal que nos impede de ser felizes. E a resposta a isso, nós nos levantamos e servimos a Jesus de coração. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você tem feito a sua parte? Você tem feito como a sogra de Pedro, levantou-se e pôs a servir? Então, nesse dia de hoje, Jesus está querendo fazer a mesma coisa que fez com a sogra de Pedro. Chegou-se a ela, tocou na mão dela, repreendeu a febre. É isso que vai acontecer comigo e com você. Que Deus te abençoe, que Deus te derrame muitas bênçãos sobre você e sua vida. Até aqui nos ajudou o Senhor. Paz e bem.